Olá, pessoal. Deus abençoe a sua vida e a sua casa, hein? Mais uma vez com vocês aqui para darmos a continuação à nossa reflexão da Palavra de Deus. Paramos no livro de Atos, capítulo 20, aonde estamos relatando as viagens missioneiras de Paulo e dos demais apóstolos, Barnabé, Timóteo, todos que andavam juntos ali, os outros discípulos da fé. Então vamos lá? Diz assim, capítulo 20. Depois que acabou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Ele andou por aquelas regiões, encorajando os discípulos com muitas palavras e finalmente chegou à Grécia. Você vê que Paulo era uma pessoa que ele estimulava e incentivava os demais. E nós também devemos de ser pessoas que estimulemos e incentivemos os demais novos que estão começando a obra do Senhor, pessoal, a viver aquilo que agrada a Deus. Aí diz assim, depois de passar ali 3 meses, tendo os judeus armado uma cilada contra ele, quando ia navegar para a Síria, decidiu voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia, Sopatro de Bereia, filho de Pirro, e os de Tessalônica, Aristarco e segundo, Gaio de Derbe e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trofimo. Esses, indo na frente, esperaram-nos em Troade. E nós, depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos encontrá-los em Troade, onde permanecemos 7 dias. No primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam reunidos. Estando certo jovem, nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Quando levantaram, perceberam que ele estava morto. Porém, Paulo, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma subiu. Então subiu e partiu o pão e comeu. Depois de lhes falar até o amanhecer, partiu. Levaram vivo o jovem e ficaram... deixa eu voltar aqui, pessoal. Levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Nós, porém, tomamos a frente, embarcando, navegando até Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim ordenara ele, indo por terra. Logo que nos alcançou em Assos, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. Navegando dali, chegamos no dia seguinte em frente a Quios. No outro aportamos a Samos. E, tendo-nos demorado em Trogílio, chegamos no dia seguinte a Mileto. Paulo já tinha decidido passar longe de Éfeso, de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Você veja, pessoal, que a vida dos apóstolos aqui era uma correria. E eles corriam em função de fazer a obra de Deus. Você veja que era uma viagem para um lado, uma viagem para outro. Era algo realmente cansativo. Você que trabalha fazendo viagens, que você sai de um lugar e amanhece em outro e tem que ir daqui para lá, de lá para cá, você sabe que tudo isso é algo exaustivo para o corpo humano.
E Paulo, de igual maneira, você veja que ele se dedicava às coisas de Deus com todo prazer. Ele não fazia aquilo ali por uma obrigação. E assim devemos também de ter esse exemplo, de fazermos a obra de Deus, sabe, não como um peso, mas como uma obrigação, ainda que às vezes o nosso corpo se sinta fadigado. Mas para que serve a nossa vida agora, gente? Senão para servir aquele que nos chamou. Então é muito importante que a gente veja esses exemplos de Paulo e dos apóstolos, como eles serviam, e serviam com excelência, não de qualquer maneira. Então vamos dar continuação no versículo 17. O discurso de Paulo aos presbíteros da igreja em Éfeso. De Mileto mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Logo que chegaram, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me comportei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Olha que interessante, está vendo? Como eu falei, Paulo servia a Deus, ainda que havia momentos de lágrimas, mas ele não deixava de servir. Ainda que havia momentos de provações, ele continuava ali no seu serviço a Deus. Tem pessoas que, por causa de qualquer coisinha, é motivo dela parar de servir a Deus. Ela não para das outras coisas comuns da vida dela, mas as coisas de Deus, ela se detém, ela para porque diz que agora eu estou por isso, agora eu estou com um problema, agora eu estou passando um problema disso, daquilo outro. Pessoal, não importa o que venha, se Deus ele te escolheu e o nome dele ha estado sobre a sua vida, o diabo sempre vai levantar situações para tentar te parar. Mas vai depender de nós continuarmos, como Paulo fala aqui claramente. Versículo 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Sabeis que nada proveitoso deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e nas casas. Tenho declarado tanto aos judeus como aos gregos que devem se converter a Deus, arrepender-se e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, levado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de acontecer. Você veja que ele estava sempre pronto para enfrentar dificuldades que fosse. Mas ele sabia, né, como ele mesmo fala, levado pelo Espírito. O Espírito Santo, quando guia a gente, ele também mostra que depois de tudo aquilo, a bênção e vitória. E ele segue assim no versículo 23, dizendo: somente sei o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Em nada, porém, considero a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Agora, na verdade, sei que nenhum de vós, entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais voltará a ver o meu rosto. Portanto, hoje vos declaro que estou inocente do sangue de todos, pois nunca deixei de vos anunciar toda a vontade de Deus. Cuidai por vós e por todo o rebanho, sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmo se levantarão homens que torcerão a verdade, para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia de advertir com lágrimas cada um de vós. Agora, irmãos, entrego-vos a Deus e a palavra da sua graça, e aquele que é poderoso para vos edificar
e dar herança entre todos os que são santificados. Ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sabeis que estas mãos proveram o que me era necessário. E aos que estão comigo, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Tendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Levantou-se um grande pranto em todos e, abraçando Paulo, o beijavam. O que lhes entristecia muito era a palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto. Então o acompanharam até o navio. Puxa vida, né? É até emocionante essas palavras, porque nós vemos aqui a fidelidade, a entrega de um homem de Deus, de uma pessoa que realmente estava lutando pelo Evangelho e pela causa do Senhor, do reino de Deus, por ter sido chamado para aquela obra. E hoje não podemos ser diferentes. Deus tem chamado a senhora, tem chamado a mim, e devemos de ser como Paulo. Devemos de estar preocupados, sabe, em cumprir aqui nessa terra o que Deus quer de nós. Porque a nossa vida é tão vaga, tão passageira. E se nós não fizermos o que Deus quer, então de que valeu? Qual foi o nosso legado? O que realmente nós procuramos passar? Porque Paulo ele fala ali categoricamente: o tempo que eu fiquei com vocês, vocês viram as minhas lágrimas, minhas lutas, não explorei a ninguém, mas passei para vocês tudo o que o Senhor me entregou, porque melhor é dar do que receber. Paulo não era pesado para ninguém, Paulo não era aquela pessoa que criava problemas com ninguém, ele resolvia os problemas. Ele era aquela pessoa que ele estava ali para somar, para multiplicar, não para dividir. E a igreja via essa conduta de homem de Deus sobre a vida daquele homem. E por isso que as pessoas choraram quando ele falou: eu de repente não vou ver mais vocês, porque o Espírito me leva a Jerusalém. E sei que muitos açoites, prisões, não sei o que pode me passar lá. E talvez não volte mais. Mas eu deixo aqui a palavra do Senhor com vocês. E vocês têm que continuar seguindo a palavra de Deus. Porque a igreja é de Deus. E essa deve ser a postura de todos nós. Sempre estar seguindo a palavra de Deus. Pegarmos esses ensinamentos que Paulo deixou e que servem até os dias de hoje para seguirmos naquilo que Deus tem orientado e levarmos a outros ao mesmo caminho. Muito legal, pessoal. Amanhã a gente lê o capítulo 21, hein? Já estamos quase terminando o nosso livro de Atos. Amanhã a gente passa para o capítulo 21, tá? Deus abençoe a todos. Um abraço. Até amanhã, pessoal.